Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. São 10 horas, Deus é muito bom. Estamos no nosso 18º dia. 18º dia. Opa, eu tô com a imagem aqui. Minha imagem, aleluia. Antes de ontem eu não percebi, a gente começou a live na terça-feira. Fiquei quase... É que a minha câmera tá funcionando bem aí, irmãos, a câmera. Os irmãos estão entrando ainda. Aleluia. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá. Vamos entrando primeiro, né? Glória a Deus. Aleluias. Ontem nós tivemos o nosso celulão. Não consegui nem organizar aqui ainda. Aleluia. Eu cheguei e já só abri aqui o HD, as coisas. Graça e paz, irmãos. Vamos entrando. Amém. Boa noite. Boa noite. Você que está no YouTube, compartilha nosso link aí. Ontem tivemos o celulão. Gente, eu falo pra você, hein? Gostei de fazer o celulão igual a gente fez ontem. Louvorzão. Uma unção preciosa do céu. Aleluia. Deixa eu colocar uma coisa aqui para esticar as pernas. Tô cansado, corri o dia inteiro hoje. Aleluia. Mas Deus é bom. Vencemos. Vencemos em Jesus. Glória a Deus. Você que está no Facebook, vai abrindo aí uma sala de vídeo. Isso, abra uma sala de vídeo aí. Chama o pessoal da célula, compartilha no grupo da célula. Nosso 18º dia de lives. Tem sido dias de forma pessoal na minha vida extraordinários. E eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ontem acabou a live e eu estava conversando com os irmãos no final. Eu fiquei pensando, já pensou se nós não estivéssemos fazendo os 21 dias diante dessa situação toda que está acontecendo com a igreja? Não é com a igreja, né? No mundo. Talvez estaríamos sendo abalados, mas porque estamos aqui mudando a nossa forma de pensar. Então, como igreja, eu percebo que mesmo apesar dos problemas, nós estamos firmes, né? Apesar dos problemas, nós estamos seguros no Senhor. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Deus é muito bom. Aleluias. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Gente, hoje nós estamos no 18º dia. Os irmãos vão chegando aí. Me falaram ontem também que eu demorei demais para começar. Me perdoa, irmãos, me perdoa. É que ontem a gente ligou aqui a mesa de som. O Luanzinho tava com o violão, a Isabel tava aqui cantando. Então ontem teve uma estrutura um pouquinho mais... Você fala, pastor, mas tá a mesma coisa. Não tá não, irmãos. Na minha direita aqui, ó, a minha mesa tá cheia de cabo, microfone, mesa de som. Tá uma loucura. E hoje só tá eu e o microfone. Eu liguei o meu microfone direto na placa de áudio aqui. Então fica mais fácil, né? Os irmãos estão me ouvindo bem? O vídeo tá legal também? Amém? Vamos confessar a palavra do Senhor? Eu queria ler com você o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluias! A confissão diz o seguinte, queria te convidar a confessar a palavra bem alto junto comigo, diz assim, bem alto: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso eu rejeito todo medo e toda incredulidade. E diante do gigante eu declaro que o Senhor é maior e me dá a vitória. Eu creio no milagre. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele faz com que a mulher estéril seja mãe de muitos. Faz com que o paralítico salte como o bezerro na estrebaria. Ele dá vistas ao cego e ao mudo faz falar.
Ele faz o impossível acontecer, pois para ele nada é impossível. Ou melhor, pois para ele tudo é possível. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Boa noite aos irmãos que estão chegando aí. Deus é muito bom, que bênção que você está aqui com a gente. Nosso 18º dia, estou vendo alguns irmãos que estão nos acompanhando, que não fazem parte da nossa igreja. Que bom, querido, querida, que você está assistindo a nossa live. Nós estamos aí numa maratona, hoje é a nossa 18ª reunião online. Estamos já há 18 dias contemplando a Jesus. O nosso desejo é olhar para o Senhor, é ter os nossos olhos fixos nele, porque sabemos que a verdadeira transformação não acontece quando nós mudamos nós mesmos. O mundo ele é cheio de segredos, métodos, técnicas, mas nós sabemos que a transformação acontece quando nós contemplamos a Jesus. Você pode dizer amém? Então, nós precisamos caminhar debaixo disso, tendo a certeza de que o Senhor é conosco, tendo a certeza de que Ele cuida de nós, de que Ele tem o tempo certo para todas as coisas em nossa vida, e Ele vai nos suprir. Eu creio, Ele é o meu provedor, Ele é o mantenedor da minha casa, Ele é aquele que me dá alegria, Ele é aquele que me dá saúde. E quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais eu contemplo a Jesus, mais eu vou experimentar de todas essas coisas. Hoje eu quero continuar falando sobre o que nós falamos ontem. Ontem nós falamos sobre a transformação da alma. E hoje eu quero te falar sobre como acontece a verdadeira transformação. É uma continuação da aula de ontem. Amém? Você está com o papel, caneta aí na tua casa? Você já preparou o pão e o cálice para a ceia? Pega a tua Bíblia aí, Bíblia de papel, aleluias. Abra lá comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Abra lá. 2 aos Coríntios 3, 18. Nesse texto você sabe, Paulo vai dizer que nós precisamos ser como um espelho, contemplando ao Senhor. O espelho ele reflete aquilo que está sendo, aquilo que ele está contemplando. Então, quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais eu contemplo o Senhor, mais eu vou sendo transformado por Ele, mais eu vou manifestando quem o próprio Jesus é na minha vida. Vamos lá a leitura. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Parafraseando esse versículo, a gente podia ler da seguinte forma: todos nós, com o rosto desvendado, somos um espelho, refletindo a glória do Senhor. E quanto mais o refletimos, mais somos transformados na sua própria imagem, refletida em nós. Veja, nós precisamos contemplar. Escreve aqui, você que está nos comentários aí, escreve assim: eu preciso contemplar a Jesus. Mas como que você vai contemplar Jesus? Primeira coisa, você precisa, irmãos, ter o rosto desvendado. Paulo começa dizendo: nós precisamos contemplar o Senhor, refletir a Ele, mas para isso, você precisa tirar o véu do seu rosto. Porque só há transformação na vida daqueles que tiraram o véu. Sabe, irmãos, o que adianta? É que aqui eu não tenho uma toalha, nada. O que adianta, gente, você chegar diante de uma paisagem maravilhosa e não conseguir enxergar porque tem um pano nos teus olhos? Da mesma forma, não tem como você contemplar Jesus se o véu ainda estiver nos seus olhos. Mas daí você fala: tá, pastor, o que é esse véu? Você sabe, esse véu é a lei. Mas há dois tipos de véus que falam o Novo Testamento. O primeiro tipo de véu que o Novo Testamento fala está lá em Hebreus capítulo 10, que é o véu que separava o lugar santo dos santos dos santos.
A Bíblia mesmo diz que quando Jesus estava lá na cruz e grita, está consumado, nessa hora o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso indica que foi o próprio Deus que veio ao nosso encontro, não fomos nós. O véu não se rasgou de baixo a cima, o véu se rasgou de cima a baixo. Significa que Deus veio ao nosso encontro. E por que o véu foi rasgado? Irmãos, o véu aqui de Hebreus 10 simboliza que agora nada mais está no nosso relacionamento com Deus impedindo esse relacionamento de acontecer. Nós temos livre acesso ao Senhor. Essa é um significado para o véu, mas não é esse véu aqui que nos separava de Jesus que Paulo fala. Quando Paulo fala sobre o véu, ele está se referindo, irmãos, que esse véu simboliza a lei do Velho Testamento. Esse texto mostra que, no versículo 13 principalmente, que Moisés, quando ia ler a palavra, quando Moisés estava na presença de Deus, Moisés tinha um véu. Por que ele colocava o véu? Porque é o seguinte, ele temia, irmãos, que sem o véu a glória desvanecesse. Sabe, irmãos, a glória da velha aliança era uma glória passageira. A glória do Velho Testamento era algo passageiro. Então, a lei simboliza para nós uma glória passageira, né? Ela tem glória, a Bíblia fala, porque o ministério da morte tem sim glória, mas é uma glória passageira. Então esse véu que Paulo está se referindo é esse véu de Moisés, é o véu da lei. O que é a lei? A lei, irmãos, é tudo que eu faço com o objetivo de conquistar o favor e a bênção de Deus. A lei é eu querendo chegar diante de Deus baseado no meu merecimento. E todos aqueles que se relacionam com o Senhor pelo merecimento, irmãos, ainda estão debaixo da lei. E, infelizmente, esses nunca vão experimentar de favor, de graça, de bondade, de milagres. Por que você fala? Irmãos, simplesmente porque Deus só pode abençoar aqueles que não merecem. É simples, é simples. No versículo 16 mesmo de 2 Coríntios 3, a Bíblia diz que quando alguém se converte, o véu é tirado. Sabe, irmãos, o teu coração precisa ser um coração sem véu, sem lei, sem merecimento. Sabe? O espelho precisa estar voltado para a direção do rosto. Da mesma forma precisa ser comigo e com você. Não adianta nada, irmãos, você está na presença de Jesus. O que eu vejo muitos irmãos na vida da igreja? Eles estão aqui nos cultos, nas células, eles até são envolvidos, só que eles ainda têm o véu nos olhos. Eles não conseguem contemplar apenas o Senhor, eles não conseguem alinhar o espelho para Jesus. Por quê? Por causa do véu. Eles ainda confiam em si mesmos. Eles ainda pensam, irmãos, que a lei tem alguma glória, que eles ainda, né, eu lembro lá no livro de Mateus 17, no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Jesus pega os seus discípulos, leva Pedro, Tiago e João. Lembra da musiquinha? Pedro, Tiago, João no barquinho. Veja, Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva eles lá no Monte da Transfiguração. E Jesus é transfigurado. A glória se revela, né? Jesus ali com certeza fica com o rosto brilhando como o sol. Naquela hora, quando Jesus estava sendo ali transfigurado, aparece Moisés e Elias. Lembra o que Pedro fala, irmãos? Senhor, Senhor, vamos fazer aqui uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Significa que os discípulos ali, eles ficaram encantados, né? Vislumbrados com Moisés e Elias. O que Moisés e Elias representam? Moisés representa a lei. E Elias representa os profetas. E da mesma forma como aconteceu com Pedro, Tiago e João, acontece infelizmente ainda hoje. Hoje em dia, irmãos, pregadores como eu que chegam para você e falam: você é amado e você é aceito por Deus, independente das tuas obras. Você vai dizer para mim: isso aí é coisa básica. Só que se chega um pastor com uma cara estranha, fazendo umas caretas, dando uns gritos, batendo no púlpito, quebrando o púlpito, dando bordoada no povo, daí os irmãos veem esses pregadores e falam: fala Deus! Oh, glória! Olha o mistério. Por quê? Porque nós somos atraídos pela lei, somos atraídos pelos profetas, sabe, irmãos? Mas o mais interessante de tudo isso é que enquanto Pedro estava dizendo: vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias, naquela hora ele ouviu uma voz. E a voz dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Era como se Deus estivesse dizendo:
Pedro, Tiago e João, vocês estão vendo a lei e os profetas. Parem de escutar a lei. Parem de escutar os profetas. Vocês não têm mais nada o que aprender com eles. Vocês precisam agora olhar para o Filho. Vocês precisam agora olhar para o Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, Moisés deu a lei para mostrar o pecado do homem. Os profetas trouxeram o homem outra vez para a presença de Deus. Mas hoje nós vivemos num tempo onde nós pregamos que o Filho de Deus já foi enviado por amor a todos os homens. Sabe, irmãos, aquela nuvem que brilhava ali no Monte da Transfiguração era a Shekinah, era a glória de Deus. Mas é interessante, brilhava, aquela nuvem brilhava. Quando a lei foi dada para Moisés lá no Monte Sinai, a Bíblia diz que houve trevas, houve escuridão. Mas agora, quando Jesus estava sendo transfigurado, houve luz, a glória brilhou. Preste atenção, a lei sempre vai trazer escuridão, noite, peso. A face de Cristo sempre vai trazer vida, clareza, visão. Romanos 3,20 diz: porque visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aleluia. Você precisa entender, irmãos, diante de Cristo, a lei e os profetas não têm mais nada a dizer. Sabe? O texto diz que quando os discípulos ouviram a voz do Pai, eles caíram de bruços no chão, tremendo de medo. E quando eles abrem os olhos e erguem os olhos, eles não viram mais nada, senão Jesus. Moisés e Elias também, irmãos, sumiram. Pedro, Tiago e João só conseguiam ver Jesus. Essa tem que ser a nossa mensagem. Esse é o centro da nossa mensagem. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós precisamos enxergar apenas a Jesus. O próprio Pai disse: ouçam somente a Jesus, não mais Moisés, não mais Elias. Pastor, mas então eu não tenho que mais ler o Velho Testamento, eu não tenho que ler mais os profetas. Não, leia o Velho Testamento, leia os profetas, mas veja Jesus lá. Eu já falei aqui em outro momento. Quando você vê a história de Moisés erguendo a serpente de bronze no deserto, veja Jesus sendo levantado na cruz, e todos aqueles que olham para Jesus são curados. Quando você vê a história de Abraão com Isaac, não veja simplesmente você tendo que entregar o teu Isaac para ser aceito por Deus. Entrega o teu Isaac. Não, irmão, você não precisa mais entregar o teu Isaac. O próprio Pai disse para Abraão: não precisa se sacrificar por mim, deixe que eu envie o meu filho e sacrifique o meu filho por amor a você. Consegue entender? Veja Jesus. O anjo gritou para Abraão: não sacrifique o menino, ali está o Cordeiro de Deus. O anjo estava simbolizando João Batista. João Batista, quando vê Jesus, também aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus. Que Cordeiro de Deus é esse? É aquele que morre, que é entregue no lugar do teu filho. O teu filho não precisa morrer, porque o Filho de Deus morreu no teu lugar. Você não precisa sofrer para receber as bênçãos de Deus, porque Deus enviou o Filho dele por amor a você. E quando você crê na obra do Filho, você é justo. Você precisa entender isso, irmãos. No Velho Testamento, a transformação dependia exclusivamente do esforço do homem, mas na nova aliança, a transformação depende do quanto nós conseguimos enxergar a Cristo. Eu sei, você pode falar assim: pastor, mas é difícil demais entender a graça. Irmão, porque ela é muito simples, é verdade ou não? Às vezes tem irmãos que falam para mim: pastor, mas a graça, ela é simples demais, e ela é tão simples, mas tão simples que ela se torna difícil, ela se torna complicada de ser entendida. Você fala assim: pastor, mas então é só contemplar Jesus, não tem obra mais humana nenhuma, não tem merecimento, não tem esforço, não tem nada, pastor. Não, irmãos, você só tem que olhar para Jesus. Só que detalhe, não é só olhar de forma natural. Você precisa aprender a contemplar. Você precisa ter uma atitude de adoração, de rendição.
Sabe, irmão, é você olhar para Jesus e enxergar nele a pedra preciosa. É enxergar nele, irmãos, tudo que existe de valor e falar é menor do que ele. Sabe? Não é só tirar o véu e olhar. Não é só olhar, irmãos. Na verdade, você precisa entender que você precisa olhar para o Senhor e esquecer de todo o resto. Ele tem que crescer diante de você. É como dar um zoom na câmera. Tem que crescer diante dos teus olhos ao ponto de todas as outras coisas perderem o valor, todas as outras coisas perderem o sentido para você. Por quê? Porque agora Ele é o grande motivo dos teus olhos. Sabe? Você precisa olhar só para Jesus. Infelizmente, o diabo está o tempo todo querendo tirar os nossos olhos do Senhor e tentando fazer a gente colocar os olhos em nós mesmos, né? Qual que é o cerne do mundo? A psicologia natural, ela diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. E quanto mais você conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e tal, eu acho que isso em determinados momentos até são úteis, mas isso não vai te transformar. Não, invista nos teus pontos fortes, esqueça os seus pontos fracos e tal, conheça-te a ti mesmo, faça um mapa astral. Irmão, tá cheio de gente que às vezes que não rompe, não avança, querendo procurar onde que está o seu eu sou bloqueado, eu sou travado. Não, irmãos, não, você não tem a revelação de Cristo. Você precisa ter revelação de Cristo. Olhar para si mesmo continuamente é chamado de introspecção. Quem vive se olhando e se analisando sempre vai achar que consegue mudar a si mesmo. E no final essa pessoa vai estar sempre desanimada, condenada. Muitos crentes acreditam na psicologia e falam: a psicologia pode mudar o homem. Irmãos, a psicologia é bênção, eu creio que ela pode te ajudar. Pode sim mudar um comportamento aqui, né, um toque, alguma coisa, né? Eu tenho um grande sonho de um dia poder cursar uma faculdade de psicologia, estudar, porque eu gosto de entender o comportamento humano, eu gosto dessas coisas, eu sou atraído por isso. Mas eu vou te falar, a psicologia não muda ninguém. O que muda você é contemplar o Senhor, sabe, irmãos? A psicologia, de forma geral, ela vai ensinar que você é o que você é hoje porque lá atrás aconteceu alguma coisa. Então, sempre vai estar dizendo: olha, vamos lá, vamos fazer uma regressão, uma terapia, até encontrar o dia no qual a tua alma ficou paralisada. Vamos fazer um tratamento para que você possa entender a si mesmo. E por que muitos irmãos nunca conseguem avançar, irmão? Porque ele está sempre buscando saber aonde que ele se perdeu. Qual que é o momento? Imagine que a vida é uma costura. Qual é o momento que a costura saiu errada, né? Por quê? Porque ele pensa, irmãos, que quanto mais ele olhar para si mesmo, quanto mais ele contemplar a si mesmo, mais ele vai ser transformado. Mas quem faz isso vai estar sempre cansado. Sabe, irmãos? Ser crente assim é complicado demais. Mas Jesus disse que para você entrar no reino de Deus, você tem que ser como uma criança. E vamos ser sinceros, irmãos, a criança nunca está olhando para si mesma, é verdade ou não? A criança é livre. A criança nunca está: eu acho que eu estou sujo, eu acho que eu estou fedido, eu acho que o meu cabelo está grande, acho que eu estou com feijão no dente. Não, criança não faz isso, irmãos, não faz. Por quê? Porque criança tem um coração puro e livre e sincero. Nós precisamos ser como crianças, chegar na presença de Deus falando: Pai, eu sei, em mim mesmo eu não mereço, mas eu creio que o teu filho Jesus se entregou por mim naquela cruz. Daí você fala: tá bom, pastor, tá bom, mas eu tenho que ignorar aquilo que está de errado comigo? Então eu tenho que aceitar o pecado das pessoas? Irmãos, você precisa saber de uma coisa: o próprio Espírito vai dizer para você aquilo que tem que ser mudado. O próprio Espírito vai trabalhar no teu coração para colocar em ordem aquilo que está fora do lugar, né? O Salmo 139 vai dizer: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu vê se há algo bom em mim, e o Senhor vê se há algo mal no meu caminho. O Senhor me guia no caminho eterno.
Mas infelizmente a gente vê vários irmãos lendo esse versículo de outro jeito, né? Eles falam assim, ó: eu me sondo, eu me conheço, eu vejo se há em mim algum caminho mau, eu me guio pelo caminho eterno. Tem muita gente que desvirtua a palavra de Deus, sabe, irmãos? Daí você pode falar também, pastor, mas tem um texto lá, quando Paulo vai falar sobre a ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Viu só, pastor? A Bíblia manda sim, examinar a si mesmo. Irmão, sem dúvidas, a Bíblia vai dizer isso lá em 1 Coríntios 11, 28. Eu quero ler o texto com você. Diz assim, ó, presta atenção. Quero ler esse texto que talvez o que você vai ouvir agora você nunca ouviu antes na tua vida. 1 Coríntios 11, 26 vai dizer: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Veja, a Bíblia realmente fala: se você comer do corpo, se você beber do cálice indignamente, você vai comer para juízo. Mas o que seria, irmãos, essa expressão indignamente? Quando Paulo fala examine-se, ele está dizendo sobre esse indignamente. Essa palavra indignamente é um advérbio de modo, é língua portuguesa, é a maneira como você faz, não é quem você é. Porque Paulo lá em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 11, nos primeiros versículos, ele vai dizer: porque quando se fala da ceia do Senhor, eu não louvo vocês. Porque, irmãos, os coríntios, os ricos levavam a comida e comia antes. Tinha gente que bebia tanto vinho na ceia que ficava bêbado. Pensa lá, hoje a ceia foi uma bênção, glória, né? O povo terminava o culto bebaço. Por quê? Porque eles estavam participando indignamente, eles estavam fazendo daquele momento que deveria ser um momento solene, sério e santo, eles estavam transformando aquilo em libertinagem. Então Paulo fala assim, irmãos: examine-se para saber se você não está participando assim indignamente, se você está tendo consciência do que é a ceia. Paulo nunca disse: se você examine-se, e se você for indigno, não coma o pão, não beba do cálice. Irmão, porque ninguém é digno. Fala para mim, quem é digno de tomar a ceia? Hoje o irmão estava falando para mim na hora do almoço que foi levar a ceia para uma família, e daí tinha um parente lá, o parente falou: mas como que o fulano vai beber a ceia, sendo que está em pecado? Sendo que caiu esse mês? Quem é você para tomar a santa ceia? Irmão, eu sou um pecador que reconheço que preciso de Jesus. Não, pastor, a Bíblia diz que quem come indignamente vai comer para juízo. Irmãos, sabe por que tem muita gente que come assim indignamente? Porque ele come do pão, bebe do cálice, sem entender que aquilo ali é a força que ele precisa para vencer o pecado, sem compreender que o corpo é a saúde, que o sangue é o perdão. Sabe quem que é que come o pão e bebe indignamente? É quem se relaciona com Deus pela lei, é quem está o tempo todo olhando para si mesmo. Porque a Bíblia diz: examine-se o homem e depois coma do pão, beba do cálice. É uma ordem, o verbo aqui é no imperativo: coma, beba, examine-se, para ver se você não está fazendo de forma desordenada. Irmãos, eu te falo, nós vamos participar da ceia, nós não estamos fazendo indignamente, nós oramos, nós nos preparamos, eu estou aqui compartilhando a palavra com você, nós não estamos fazendo bagunça aqui, nós não estamos transformando a Santa Ceia do Senhor em um momento de irreverência, num momento de brincadeiras. Não. Esse é um momento sério. Nós cremos que o Filho de Deus entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. Consegue entender quando então a Bíblia fala: coma do pão, beba do cálice? Irmão, você não pode ficar sem participar da ceia. Pastor, mas eu caí. Eu tô na lama, pastor. Coma do pão, beba do cálice. Você precisa se alimentar de Cristo. Você precisa comer de Cristo. Porque, irmãos, como eu te falei ontem, a verdadeira transformação é uma transformação metabólica. Quanto mais você come de Cristo, mais ele vai começar a se manifestar na sua vida.
Sabe, você é transformado quando você olha para o Senhor, você é transformado quando você contempla Ele, você precisa contemplar a Jesus. Quem pode dizer amém? Você precisa entender essa verdade tão poderosa. Olhar para Jesus é tudo que nós precisamos. Nós precisamos urgentemente ter esse entendimento. Porque quando você... Meu microfone está caindo. Sabe, irmãos, quando você não entende que olhar para Jesus é o que você precisa, você vai estar sempre limitado a desfrutar daquilo que já está à tua disposição. Na nova aliança, não somos nós que nos mudamos, não é eu que me transformo, é o Senhor quem faz isso. À medida que eu olho para Jesus, sabe, irmãos, olha o que está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 26, preste atenção. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse, de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. A terra aqui é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. Qual que é a nossa parte? Semear a semente na terra. E depois nós dormimos, acordamos, até que a semente da palavra germine para a vida eterna. Basta ser semeado. Não depende do meu esforço, não depende da minha força, não depende do meu merecimento, não depende das minhas obras. Sabe, irmãos, ninguém vai chegar na presença do Senhor e vai dizer: Senhor, eu me esforcei, eu trabalhei muito, eu me disciplinei, agora eu estou aqui, eu quero ser salvo, eu quero ser transformado. Não, irmãos, o testemunho de todo aquele que foi salvo é completamente diferente. Ele vai chegar na presença do Senhor e vai dizer: eu nem sei o que aconteceu, eu acordei e o Senhor me transformou. Esse é o cristianismo do Novo Testamento. Não é fruto meu, é fruto do Espírito de Deus em mim. Não é obra minha, é o poder de Deus operando na minha vida. Não sou eu quem faço, é Jesus que faz no meu lugar. Você pode dizer aleluias? Quantos podem dizer glória a Deus? Isso é muito poderoso. Eu queria que com esse entendimento nós comêssemos do pão e bebêssemos do cálice. Tô lembrando daquela música da Azaf Borba, né? Deixa eu ver se eu consigo achar essa música. Azaf Borba. Acho que não vai sair o áudio aqui. Mas a música ela diz assim, ó: quando terminar essa vida e lá do céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me encontrar. E falarei e cantarei que Jesus que me salvou, e por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, meu irmão, foi graça, meu irmão, e vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que venci e cheguei aqui. Aleluia! Aleluia! Depois vou mandar lá nos grupos essa música. Tremenda, tremenda. Vamos participar da ceia do Senhor? Você pode dar um glória a Deus aí? Escreve aí, irmão. Deixa eu abrir aqui o Facebook. Escreve aí, glória a Deus. Escreve aleluia. Erga o pão, erga o cálice nessa hora. Fala assim comigo: obrigado, Jesus, porque o Senhor derramou o seu sangue e o seu corpo por amor a mim na cruz. Este pão é saúde para o meu corpo. Este cálice é vida para o meu espírito. Eu como saúde e recebo do perdão do céu. Eu declaro o poder do Espírito sobre mim e eu olho para Jesus e sou transformado. Amém. Glórias a Deus. Coma do pão nessa hora e beba do cálice no nome de Jesus.
Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós vamos encerrar por aqui hoje. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. E amanhã nós vamos estar juntos de novo, 10 horas. Nossa, hoje nosso horário acabou mais cedo. Mas glória a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Quero te lembrar, amanhã não faremos o CTL, mas teremos a live aqui 10 horas. Né? No sábado não faremos live, não teremos os cultos. E domingo, 8 da manhã, ao meio-dia, nós vamos estar entregando a Santa Ceia do Senhor no prédio da igreja. Aqui, vai ter alguém aqui te esperando. Amém? Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.